A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Olá pessoal, boa noite a todos vocês aqui na nossa TV Reação. Hoje um momento diferente, nesse dia 10 de fevereiro, a gente está aqui com o projeto Inclusão pela Música. Olha que legal, Inclusão pela Música, a gente está recebendo aqui hoje dois grandes astros da música clássica, que é o nosso amigo maestro Rodrigo Vitta, meu xará, maestro Rodrigo Vitta. Também estamos recebendo aqui o Júlio César de Souza, grande pianista surdo. Depois do Beethoven, só conheço o Júlio César de Souza, que é pianista e compositor de música clássica. Então, olha, temos dois astros aqui, e a palestra de hoje também vai ser acompanhada pelo professor Duda. Está aqui embaixo também o professor Duda, lá do Instituto Humanos. Então, olha, hoje aqui não vai ser um boletim comum, não é um boletim normal, não é um boletim convencional. Hoje nós teremos aqui uma palestra online, chamada A Experiência de uma Alta Performance em Música Clássica com Pessoas com Deficiência. Olha que chique, a gente vai falar do conhecimento e vivência na arte musical, qual o processo de estudo de canto também, e também para quem toca, e qual o resultado na sua vida de tudo isso. E para isso a gente está aqui com Júlio César de Souza, pianista que foi, regido, né, pelo maestro Rodrigo Vitta, e ele que vai estar aqui hoje fazendo essa palestra. Hoje eu vou ficar aqui só de telespectador. Quem vai estar fazendo o papel hoje de apresentar tudo, falar tudo, de fazer essa palestra para quem está assistindo hoje, que é um boletim musical, é meu amigo Rodrigo Vitta, que está aqui do lado, e é ele que eu chamo agora na tela para tomar o controle disso tudo. Rodrigo Vitta, é com você, meu amigo. A tela é sua. Obrigado, Rodrigo Rosso. Xará, né? Xará, Rosso, Vitta, tal. Muito bom, muito obrigado. A gente tem duas palestras aí, né? Que são entre os dias de hoje, também 10 de março, que eu acho que o nosso professor Duda, se assim puder, pode apresentar isso para nós, né, professor? Vamos lá. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Júlio, o Júlio tá com um problema aí com relação à legenda, Júlio?
Então, nós não temos legenda nessa plataforma, mas o Júlio, a gente quando for falar com ele, nós vamos ampliar a tela como está acontecendo agora, nós já fizemos um teste com o Júlio, e se nós falarmos devagar com o Júlio, por essa tela maior, ele consegue ler os nossos lábios e consegue conversar conosco. Perfeito, então vamos lá, amplia a tela aí que eu vou falar rapidinho. Professor Duda, faz uma tabelinha para mostrar nossas duas palestras junto com a reação do Rodrigo Rosso. Isso, antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a presença do Júlio, a presença do maestro Vita, acima de tudo, que nós vamos ter dentro do projeto Inclusão pela Música, valendo dizer que a apresentação vai ocorrer agora, no dia 16, no próximo domingo, a partir das 19 horas, no Centro Cultural da Penha, Largo do Rosário, número 20. Tá? Para quem está me assistindo, eu estou com a camisa da Humanos, que é uma camisa azul, a boina mostarda com listras, tradicional, e eu já vou falar. Vamos ter duas palestras. Fora o evento que vai acontecer no domingo, dia 16, nós teremos esta primeira palestra, que seria com a solista Caroline. Só que ela teve um imprevisto, está participando de uma outra palestra, de uma prova, aliás, e agora vai estar sendo substituída na segunda palestra, que seria a do Júlio, no dia 10 de março. Então, são duas palestras do projeto Inclusão pela Música. A primeira em 10 de fevereiro, a hoje, e a segunda no dia 10 de março, com a soprano Caroline. Só para inteirar, e conto com vocês. Para se inscrever, ainda temos vagas. musicainclusiva.com.br. Participem do evento agora 16. É com você, brilhante maestro Rodrigo Vita. Muito bom, muito obrigado, professor. Então, gente, eu sou o maestro Rodrigo Vita, eu estou de camisa preta, eu uso um óculos redondinho, eu tenho uma carequinha e com pouco cabelo. Estou com 2 foninhos brancos e atrás de mim há um quadro vermelho, moderno, né? Modernista, que a gente poderia dizer assim, uma pintura modernista. Tá bom assim? Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Então, muito bem, vamos começar com uma palestra, que é uma palestra que a gente vai falar sobre essa grande felicidade que eu tive de trabalhar com o Júlio César, que eu estou tendo, né? Nós trabalhamos já há 10 anos, a gente trabalha junto, eu preparando o Júlio César, que é um pianista e compositor 100% surdo. Então a gente vem trabalhando há 10 anos e podendo, o ano passado, nesses concertos de música inclusiva, realizar 4 concertos com o Júlio, a Orquestra Metropolitana, junto com a realização do Instituto Humanos, com o professor Duda. E foram incríveis, teremos mais novidades, né? Aguardem. Como o professor Duda já anunciou, domingo agora, dia 16, a gente começa a fazer também um concerto com um outro PCD, que seria a soprano Caroline Brito, né? E que será no dia domingo agora, dia 16, às 19 horas, no Centro Cultural da Penha, como o professor Duda já comentou e já falou aqui para nós. Bem, vamos ter que conceitualizar um pouquinho todo esse programa ou esse projeto de 10 anos que eu trabalho com o Júlio, preparando ele para poder executar música em performance, né? Quer dizer, em alta performance, high quality aqui para nós. Qual é o conceito? O conceito é um livro que eu tenho, que eu tive a oportunidade de lançar o ano passado, que é Por uma Fenomenologia Musical das Possibilidades de Ouvir, Escutar e Auscultar. Ok? O livro, ele é todo uma pintura pós-moderna, né? Vamos pensar assim, como uma pintura mais kandinskiana, assim a gente pode dizer. E
e ele tem uma faixa preta indicando o nome e uma faixa branca com uma escrita vermelha. Ok? Por que isso? Porque a gente tem que conceitualizar. O que é o conceito? Eu vou falar um pouquinho sobre o ouvir, o escutar e o auscultar, e eu tive que pegar tudo isso e desconstruir para aplicar no Júlio. Porque o Júlio ele é 100% surdo. Então eu tive que pegar esse conceito que eu construí e desconstruir. Quer dizer, desconstruir não é jogar ele fora, é construir ele como um projeto fenomenológico, é construir a uma potência muito maior. Justamente porque o Júlio ele não tem essa parte física, né, do nosso ouvir. Então, colocando aqui para vocês, se o Rosso depois puder colocar, é o sitezinho onde as pessoas podem adquirir, né, também o livro na Vibe Books, que vocês podem adquirir esse livro. Rosso, muito obrigado, tá? Então vamos lá. Então temos 3 conceitos dentro dessa proposta, que é o ouvir, que é puramente físico, aonde o Júlio não tem. O escutar, que é um processo atento depois dessa relação do ouvir, e a ausculta, que é o resultado dos signos do que a gente faz. Vou colocar aqui como um exemplo, né, como uma proposta para vocês. Vou ler um pedacinho aqui de conceitualizar esse ouvir, né? Eu ouço e percebo. Ouço, logo não sou surdo. Olha que interessante. Quer dizer, há uma possibilidade de matéria, né? Há algo curiosamente tão perfeito, absoluto, que este algo é básico até para o processo da escuta. Não nos cabe decidir, deliberar o que percebemos por meio dos sons. Quando o ouvido recebe um som desatentamente, ele não tem condição de escolha para não querer ouvir o som recebido. A gente, em princípio, recebe. O Júlio, um surdo, ou quando ele está completamente surdo, ele também está recebendo isso. O problema é que a parte física não faz conexão com o receber dele. Por exemplo, em relação à visão, o olho pode piscar e fechar, né? São as pálpebras, ao receber um estímulo desatento. Entretanto, não existe uma pálpebra que possamos usar para tapar ou fechar o ouvido. Agora, olha que interessante essa desconstrução que eu tive que fazer com o Júlio, né? Então, pensando nesse primeiro princípio, pelo ouvir, pelos objetos sonoros que a gente recebe, né? Para o Júlio, para a desconstrução dele, eu tive que aplicar esse ouvir a partir do olhar. Então, a ideia sempre foi: Júlio, vamos ler partitura. Aí eu aumento a possibilidade dele de perceber esse som, que é o verbo do ouvir. Eu percebo. Como? Por objetos que vão cutucar ele e falar, aí você vê que ele vai ter que ficar atento, que é o próximo passo, né? Que é o escutar. Que eu separo aqui um pedacinho para a gente passar para eles. Então, guardando. Ouvir, que é um processo físico que o nosso Júlio não tem. Então, eu tenho que desconstruir. Eu tive que mostrar outros objetos para ele, e no caso é a partitura, que ele começa pentagrama, clave de sol, piano, altura de tecla, tudo isso é o perceber dele. Sempre vai ser esses objetos pelo olho. Ele vai perceber isso pelo olho. Então ele sabe que tem que tocar ali, pá. Ele sabe que tem que o ritmo tal. Ele sabe que tem. Então esse é o perceber dele. Aí eu vou, com esse perceber dele, eu vou aumentar a potência de atenção dele, que é a escuta. Olha só que interessante, né?
Pierre Schaeffer, um compositor de música eletroacústica da segunda metade do século XX, era um compositor, na verdade, era um engenheiro de som do pós-guerra, né? Depois de 1950, 51. O que eles iam fazer com aquele monte de rádio, com aquele monte de coisa? Vamos jogar fora? Não, né, professor Duda? Vamos fazer uma rádio, né? Aí hoje nós estamos aqui até na televisão, na internet. Uma televisão pós-moderna, assim, né? Podemos dizer, né, Rodrigo? É isso aí. Os caras tudo fruto de guerra, né? E tudo fruto de guerra. Tudo fruto de guerra. Esse cara era um engenheiro de som que virou um compositor só de sons eletrônicos e tal, e construiu uma tendência da música concreta, né, que a gente fala, que é a música francesa, onde você ia lá, pegava um microfone, apontava e gravava um som natural. Ele manipulava esses sons. Olha que interessante, hoje a gente usa para um monte de coisa esse tipo de ideia que ele criou, né? Ele dizia, né, que ouvir é ser golpeado por sons, quer dizer, então, reconstrução dentro do surdo. Escutar é pôr a orelha para ouvi-los, quer dizer, às vezes não se ouve o que se está escutando e muitas vezes não se ouve sem escutar, quer dizer, escutar é um processo de atenção. Sem esse processo de atenção ao objeto que você recebe, não dá. Então, o Júlio não tem esse objeto. O que eu vou ter que fazer? Putz, como eu falei para vocês, partitura, localização do piano, toque no ombro, um monte de coisa para despertar essa percepção e ele ficar atento a esses objetos. Foi perfeito. Depois ele vai poder falar com vocês como ele foi despertado nesse processo, que foi muito bom. Então, aqui, escutar no nosso atual contexto, né, é prestar atenção a alguma coisa. Então, olha só, esses objetos que eu coloquei para ele vão servir de atenção. Então, ele sabe que ritmo, ele sabe o pulso, porque eu vou colocando, batendo nele, ele tem a consciência desse tipo de objetos que despertaram a percepção dele para poder executar isso como música. O estado de estar em atenção, nesse caso, significa estar com a mente em aplicação cuidadosa a alguma coisa. Cuidado, concentração, reflexão, aplicação. Portanto, escutar é prestar o ouvido, quer dizer, olha que interessante, os objetos fez ele ficar atento a essas relações. Implica dirigir-se ativamente a alguém ou a algo que me é descrito ou assinalado por um som. Então, resumindo para nós aqui, para nós não perdermos, entendeu, professor Duda? Ouvir é físico, Júlio não tem. Então, temos que inventar. Eu tive que inventar uma maneira do Júlio ter isso. Como? Partitura, piano, altura. Olha como que ele ia saber a altura. O que é grave, médio, agudo para o Júlio? Na hora que ele... no meio ele sabe que é médio. Mas ele não tem a sensação, ele tem o olho que ele vai saber. E aí o ritmo, todos os objetos que foram apresentados para o Júlio, ele potencializou como perceber, ele tem que ficar atento toda hora a isso para poder gerar o que todo mundo pode ter natural, que é eu escutar a música. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, maravilhoso, né, Vita? Essa sua capacidade de poder criar aí, para essa aula que você está nos dando, de todos os bastidores, de como é lindo e como é sofisticado a apresentação de uma pessoa completamente surda tocando piano, entrando em harmonia com uma sinfônica. Você está de parabéns, Vita. Mesmo fantástico essa aula que você está nos passando, cara. E assim, professor, a gente... quer dizer, a parte do pensamento, da ideia, né, de como construir isso em 10 anos, né? Não é tão simples assim. Vamos tentar pegar essa última parte. Então, a ausculta, na verdade, é sempre o resultado. O que é o resultado? De um signo que o Júlio cria dentro
dele. Porque se o ouvir que é físico ele não tem, os objetos que ele lê e que ele sente são as percepções dele, então ele está atento a esses objetos. Então ele escuta, quer dizer, ele está com atenção em cima disso. Como a gente que tem uma audição normal, natural, a gente está atento ao que o maestro está falando, depois puxou o professor tudo, depois puxa, não sei o que. A gente fica atento a isso. Então, criei atenção para ele. Aí, a ausculta é o resultado disso. É como se fosse 1 mais 1 igual a tal. E isso ele vai buscar. Olha que legal. Do Júlio, ele é uma pessoa que ele ficou surdo. Ele vai poder contar essa história. Ele ficou surdo. Então, ficar surdo significa que ele teve uma memória auditiva. Né? Uhum. Então, isso, eu contei com isso também. Eu falei, ele tem uma memória auditiva. Júlio, ele já estudou violão quando ele tinha audição. Então, eu falei, contei com todas essas coisinhas para ele. Todos os objetos novos da composição que ele aprendeu musical foi com essa ideia dessa memória que ele teve. Então, a memória auditiva mais resultado de ação de técnica musical que eu passei para ele. Que são dedo, né? Por ele estar no piano, ele fala, não, como que é fazer forte, como que é fazer fraco, como que é... Geralmente o surdo tem um som, né? Aí, toca na garganta dele. O Júlio entendeu que tudo que vibra pode ter um tipo de som. A nossa audição ela tem, né, de 20 a 20 mil hertz como uma possibilidade auditiva, né, de perceber isso. Mas, no caso do Júlio, ele só vibra. Então, quando ele vibra alguma coisa, no caso do som, eu toco nele, ele já para na hora. Então, ele já entendeu todo esse processo de 10 anos quando a gente está em música. Ele já aprendeu, por exemplo, que ele põe um tapete embaixo do piano lá para não fazer... Que ele fica contando. E aí, se ele conta num palco de madeira, faz... Fica fazendo um pum-pum, que quem está em uma audição natural, né, escuta. E eu lembro que no começo do Júlio, porque eu acompanhei esse processo desde o início, né? Desde o comecinho. Eu lembro que no começo, quando o Júlio ia se apresentar, ele fazia sons, né? Enquanto tocava, ele fazia muito som com a boca e fazia alto. E isso, às vezes, você tinha que cortar, né? E hoje ele não faz mais. Eu já percebi que hoje ele não tem mais isso. Então a gente criou vários planos, né? Tapete para ele manter o pé que ele está contando, né? Você vê, tudo é de atenção, isso é a escuta dele. Ele fica contando o tempo, né? Isso. E aí o som também, que ele tirou o som, ele não toca mais com o som de garganta. Então isso é tudo detalhe, treino, insistência e tal, para ele perceber, isso é o perceber dele. Quantas horas de treino por dia o Júlio César teve que fazer nesses 10 anos em média? A gente as nossas aulas, por exemplo, elas são no mínimo de 3 horas, né, que a gente combina. Entre 2 horas e meia, 3 horas. Não é uma aula de 1 hora, vai lá e faz, porque é lento o processo. O Júlio precisa do time desse processo. Fora o que ele treina sozinho, né, em casa, depois no próprio piano. Ele é uma pessoa, um músico super resiliente, né? Que assim a gente pode dizer. Né? Ele é super focado, né? É muito focado. Ele treina, ele repete. E uma outra coisa que ele percebeu, quer dizer, para tocar é performance, então tem que repetir. E assim ele foi trazendo tudo isso, né? Para ele poder ter essa técnica. Imagine isso, que ele vai fazendo isso sem ter o retorno. Sem ter esse retorno. Né? Todas as outras coisas que eu bolei é para ele ter esse retorno. Complexo, muito complexo, porque a aula também é como se eu emprestasse a minha audição para ele, né? Ele termina e fala, e aí? Falei,
É isso aí. E é isso, né, Vita? Durante o período de aula, você tá ali ouvindo para ele, né? Então, durante o período de aula, ele sabe se ele tá tocando certo, se ele tá tocando errado, onde ele precisa corrigir. Ensaiando em casa, e assim, incansavelmente, que eu sei que ele ensaia muito, tanto é que ele teve até problema de túnel do carpo, de tanto que ele ensaia, né? Acho que essa dedicação ele trouxe no futebol, porque o Júlio, para quem não sabe, é jogador de futebol do Corinthians, do Palmeiras, da seleção brasileira, enfim. E aí ele parou de jogar bola justamente por ficar surdo, por isso que hoje ele ele parou de jogar bola e hoje ele é pianista. Mas enfim, e ele só vai descobrir se aquilo que ele ensaiou a semana inteira estava correto quando ele for apresentar para você na próxima aula, né? Aí ele foi aprendendo devagarzinho. Por exemplo, no piano a gente tem um pedal que a gente chama pedal de sustento, que é sustentar o som, ele toca e sustenta. A gente tem que marcar detalhe por detalhe na partitura, que esse é o perceber dele. Para ele estar atento, que é a escuta. Até o tempo do pedal. O tempo do pedal. Aonde ele toca, onde ele tira, onde ele vai, ele decora tudo isso. É impressionante a capacidade de memória que o Júlio tem em ações mecânicas e visuais, que isso ele faz, é como se ele é como se o ouvir dele não precisa tudo, ele joga tudo para mecânica e pro visual. É uma nova eficiência, né, Rodrigo? É uma nova eficiência, né, Rodrigo? Fantástico. Ele desenvolve, né? É aquilo. Quando você tem uma deficiência, né? Uma deficiência, você desenvolve outra para sanar aquela deficiência que você tem. Então você vai desenvolvendo os outros sentidos, né? É natural. E o Júlio fez isso muito bem. Muito bem. E é o que o professor Duda, é o conceito do professor Duda, não é mais uma deficiência, é uma eficiência. Uma eficiência, exatamente. Uma eficiência. Quer dizer, já não é mais deficiência, né? Quer dizer, ele uma eficiência que supera essa sensação física para ele, e é dada essa sensação física por causa justamente dessa nova eficiência. É muito interessante. Então, para a gente montar isso daqui, então, a memória, resultado da ausculta, né? Memória, resultado da ação técnica musical, e nisso a ausculta faz a gente criar signos. Ele cria os signos dele com a significância, por exemplo, quando a gente fala de sensação, prazer, subjetividade, né? Que a música dá. Sensações, prazer, tristeza, alegria. O som, ele, né, com essa resultante, lembranças. Então, tudo isso, esses signos e significâncias, o Júlio cria, que é com toda essa nova eficiência que ele desenvolveu aqui, que eu consegui também, junto com ele, desenvolver isso com ele. Então, por exemplo, ele fala, nossa, aqui é um momento triste. Você fala, caramba, no começo, 4 anos de trabalho, eu juro que eu falava pra você, não, esse cara tá escutando. E era triste mesmo. Eu falei, ele está me enganando. Eu gritava atrás dele, Júlia! Eu falei, não, é surdo, cara. Quer dizer, a eficiência do cara tá em uma qualidade, em high quality tão alta, que eu falava, caramba, é triste mesmo, bicho. Como que o cara tá percebendo isso? Quer dizer, como ele tá significando isso? E ele usou isso na composição, né, que ele fez, né? Então, exatamente. Você vê, a composição que ele fez tem momentos tristes, momentos alegres, momentos de exaltação, né? É incrível. E ele não fala assim, ele quando ele mostra, ele sabe, aqui é... que ele cria os signos e os objetos daquilo que ele está compondo, e aí ele fala, não, aqui é na hora que minha mãe teve o filho, me teve, aqui é mais, e você escuta, quando ele escuta natural, você fala, porra, é mesmo, bicho. Quer dizer, olha que interessante, toda essa ciência de desconstrução dessa naturalidade que o livro dá, né? Eu tive que reconstruir e deu certo com o resultado dele. Muito legal.
o grande teste que as pessoas podem fazer, né, que alguns colegas podem fazer, é realmente utilizar, é o que eu sempre falo, um surdo de nascença, né, professor? Quer dizer, uma pessoa que não tem uma memória. Eu tive essa chance de trabalhar com o Júlio, uma desconstrução dessa linguagem, com uma pessoa que tem uma memória. A gente não pode esquecer disso, né? O quanto talvez isso era eu não sei colocar em porcentagem para vocês, o quanto isso ajuda nessa ausculta dele, né? Mais uma coincidência com o Beethoven, né? Mais uma coincidência com o Beethoven. Que é o nosso Beethoven brasileiro. Nosso não, Beethoven, né? Brasileiro, é isso aí. Muito bom, muito bom. Então, olha assim, para eu fechar aqui, o que eu comento só do nosso trabalho, né, para não ficar tão prolixo aqui, mas para fechar, seria que aí a gente poderia convidar o Júlio para fazer um depoimento, né? O que vocês acham? Maravilhoso. Conosco, né? Então, só para eu fechar, ó, Júlio, eu até escrevi aqui, né? Júlio, um surdo que ficou surdo. Então, ele tem uma memória auditiva, e isso na minha opinião, né, por trabalhar 10 anos com ele, não é ontem, né? Então, estamos trabalhando há muito tempo, dá para falar um pouquinho por causa disso. É uma ótima vantagem, né? E eu percebi isso e eu comecei a trabalhar isso com ele. Então, quais são os tópicos, né? Aumentar a percepção pelo toque e a leitura da partitura. Segundo tópico, consciência do tempo. Por toque, né? Que eu faço nele de várias maneiras, né? Não só aqui, mas em várias maneiras. No corpo e metrônomo, que nós descobrimos um metrônomo de luz. Para ele existe um metrônomo de relógio que fica pulsando. E como ele toca e pulsa, ele não se sentiu bem. Então ele descobriu um metrônomo que fica piscando. Aí ele começou a entender, colocar no corpo, por isso que ele bate o pé, tem o tapete para não fazer o som, e ele piscando, ele consegue colocar os ritmos, né, da partitura, que são as figuras semicolcheia, colcheia mínimas, no tempo correto. E a performance com orquestra, né, que eu tive que inventar um multibraços aí para fazer isso, que são técnicas de gestos e contagem específica de tempo e entradas de partitura. Porque, para não ser tão óbvio, eu nos arranjos que eu preparei para o Júlio, eu crio desafios, né? Uma coisa é ele entrar tocando e a orquestra entra. Beleza. Outra coisa é a orquestra tocar, ele para e tem que voltar com ele. Então eu vou criando desafios para o público ficar assim, e agora? Ele vai entrar, não vai entrar? Ele vai... Aí fica aquele calor torcendo e se emocionando com as pessoas. Então tem vários desafios no concerto e o Júlio é top, a orquestra é top, todo mundo realmente se une nesse momento e faz uma coisa que, né, professor, é só assistindo mesmo. Maravilhoso. As pessoas perceberem isso. Eu acho que, né, deu para dar uma clarificada aí e uma ideia boa, né, resumida, né, do trabalho que foi isso aí, esses trabalhos de 10 anos. Maravilha. Vamos chamar o Júlio agora? Vamos chamar o Júlio. Júlio César. Você... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá tudo certo aí? Ótimo. É você agora. Eu vou ser o primeiro de mostrar aqui o livro Douradas da Vida, que é o meu primeiro livro. Uma história de amor e superação. Conta mais a parte do futebol e do projeto que eu fiz para crianças surdas. Foi o melhor projeto do Brasil aqui nós, que a criança surda através do esporte. Hoje beneficia mais de 150 mil crianças surdas. E a segunda parte da minha história
O Beethoven brasileiro é o segundo livro da parte musical. O nome que a me deu aí, um nome carinhoso, sem a menor pretensão de comparação alguma, mas ele fala da parte musical e conta todos esses detalhes, inclusive, que o Vitor colocou aí da nossa comunicação, da questão do que ensinou, do que dessa parte mais técnica, para que a gente pudesse tentar subir no palco com a orquestra e tocar. Ok? Está disponível para vocês. Pode falar com o Rosso, com o próprio Rodolfo, o livro está disponível para vocês. Enfim, as pessoas ficam meio assim, pasmas, né? Como é que um cara completamente surdo consegue tocar piano e muito mais difícil do que tocar piano? É você compor dois concertos eruditos. Realmente é muito difícil. Para mim, muito mais, porque quando eu compus o meu primeiro concerto, eu não conhecia o Rodrigo. Compus sem nenhuma... Eu compus com o meu bom gosto musical, com a minha memória musical. Como eu consegui fazer isso? Com 7 anos de idade, eu já estava com o violão na mão. Minha mãe me deu um violão e o tempo que eu não estava treinando para ser jogador, que era o meu primeiro sonho, eu estava com o violão na mão. E na época nós tínhamos muita gente, né? Tom Jobim, João Gilberto, tinha muita gente. Então eu fui aprendendo com os melhores. Obviamente, nada muito técnico, mas o meu cérebro já está armazenando toda essa informação. Como se constrói uma música. Né? E eu, desde Bossa Nova, o meu pai amava a música erudita. E colocava o concerto de Aranjueta que eu ouvi, o Lago dos Filhos, as 4 estações de Vale, Sonata ao Luar de Beethoven, enfim. Eu fui tomando gosto pela música. Quando eu era jogador, como eu tinha muito tempo na concentração, eu tocava muito, passava o tempo tocando. Eu tive então a oportunidade de ir para a Europa. E na Europa, eu aproveitei, viajava muito para jogar. Vocês imaginam o leste europeu, a riqueza do leste europeu em música erudita, em concertos, em óperas, em recitais, em tudo que é coisa cultural na área da música. E eu ia ver tudo que eu podia. E aqui eu fui armazenando essa memória musical. E a minha sorte é que eu, de fato, eu tenho a sorte de memória de elefante, uma memória muito agradável. Eu me lembro coisas, detalhes, quando eu tinha 4 anos de idade. Isso me ajudou muito. Porque o fato de tocar durante muito tempo, eu decorei a escala, mas como eu consegui tocar. Vou explicar para você uma coisa relativamente simples. Primeiro, composição, é óbvio que se você conhece a técnica, vai facilitar muito. Mas a composição, a alma da composição é o coração. Por isso que cada um coloca dentro de uma música sua, quando você coloca a sua alma, ela faz parte de você, da sua personalidade, da sua vivência. Principalmente o meu primeiro concerto, ele conta a minha vida através da música. Ele conta todos os detalhes, como eu perdi a audição, para você ter uma ideia do movimento que chama Som do Silêncio, que foi as emoções que eu senti quando eu... Então é uma coisa muito especial. E 2 anos depois que eu tinha terminado essa composição, eu sabia que eu precisaria de um maestro para me ajudar com tudo. Primeiro, a colocar a parte. E eu tinha uma amiga em comum com o Rodrigo, e ela convidou o Rodrigo para fazer uma audição do meu concerto. E o Rodrigo,
ele foi nessa audição muito mais curioso do que pensar, porque ele não acreditava que o surdo realmente fosse tocar alguma coisa. Mas, enfim, quando ele terminei de tocar o concerto, o Vitor abraçou o projeto na hora, porque ele viu que realmente uma coisa especial. Eu, basicamente, eu não fazia a técnica de pianista. Vamos, são duas coisas completamente diferentes. Compositor é uma coisa, pianista é outra coisa, completamente diferente. E ele me disse o seguinte: Júlio, você não sabe nem sentar no banquinho do piano. Então, você pode pegar o seu concerto, vamos colocar essa em partitura, a gente faz um arranjo orquestral e nós podemos dar para o pianista tocar isso. A música vai continuar sendo sua. E eu disse a ele, eu não quero, porque as pessoas não acreditam nem no que elas veem. Você imagina no que elas não veem. E ele me disse, mas você vai ter determinação para sentar no piano e ficar horas e horas para você desenvolver técnica, para você poder subir num palco. Porque se você fizer isso, meu amigo, você está fazendo uma coisa completamente inusitada, praticamente impossível. Né? Eu me lembrei nesse momento do filme chamado Minha Amada Imortal, exatamente do Beethoven. E quando ele já estava surdo, ele foi fazer uma apresentação com uma orquestra pequena, e ele começa a sair do ritmo no piano, e a orquestra para. E todo mundo olha assim. Aí ele recomeça e erra de novo o ritmo, e a orquestra para de novo. E eu me lembrei daqui, eu fiquei com receio, será que eu vou conseguir? Mas eu pensei, se eu cheguei até aqui, se eu fiz o mais difícil, foi compor uma música erudita, e eu vou conseguir. Já tinha uma experiência com violão, apesar de ter outro instrumento, mas em ritmo, enfim, o Vitor começou a preparar. Me ensinou técnica, começou a me ensinar a leitura de partitura, que era muito importante para mim. Começou a me explicar um pouco de tudo, inclusive composição, para que no futuro eu tivesse mais facilidade para realizar conhecimento técnico, obviamente, eu pegando a minha criatividade, seria muito bem. Então, começamos a trabalhar um pouco. Quando nós já tínhamos, passamos a trabalhar outras músicas também, né, que eu já tocava, por exemplo, eu sei que não, em algum lugar do passado também. Eu compus 2 músicas pop com letra, né? E o Rodrigo também fez o arranjo para a orquestra dessas 2 músicas, enfim, nós já tínhamos um pequeno repertório. E aí o Rodrigo, na aula de ritmo, que era a nossa aula, o Rodrigo começou a sinalizar o ritmo enquanto tocava. Mas como eu não tinha experiência de tocar olhando para os outros lados, eu tinha que tocar foco nas teclas para não errar. Eu era iniciante. Então, eu aproveitava a minha visão periférica para ver a coisa. Mas aí, nós usamos o conhecimento didático do Vitor, que é enorme, ele como um professor de universidade há 20 anos, conhecimento como compositor, como pianista, enfim, mas principalmente como professor, como educador. O Rodrigo ele tem a tendência de desenvolver o talento, não fazer por mim, mas ensinar como eu devo fazer. Isso é desenvolver talento. E esse eu acho que foi a grande diferencial do Rodrigo, pelo fato dele ser um educador. Então, nós começamos a aliar, a gente chegar em uma metodologia
conseguir realizar esse trabalho, nós começamos a aliar o conhecimento técnico, didático musical dele, com a minha experiência, com a minha criatividade musical e com a minha experiência como pessoa surda. Ou seja, eu que sei o que eu preciso para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, eu disse, Vitor, em vez de finalizar, toca no meu ombro, porque a impressão vai ser muito maior e eu não preciso estar preocupado de olhar para você. Ele começou a marcar o ritmo exatamente igual. Então, nós fomos nós dois, eu passava a informação para ele do que eu precisava, e o Vitor criava, inventava uma coisa assim, nós fomos elaborando juntos uma dinâmica, uma metodologia para a gente conseguir realizar tudo isso. Eu me lembro que foi muito engraçado, porque o Vitor, o primeiro ponto dele, ele é maestro. Mas o maestro é mais gostoso, subir naquele pau, teatro lotado e reger, botar o coração, é o mais forte, quer dar aula. A aula é importantíssima, mas a aula cai naquele marasmo, todo dia a mesma coisa, vai 8, 10 horas por dia, tá? Então, o maestro tem aquela alma de rejeito. E quando nós vamos fazer o primeiro ensaio, para fazer a minha primeira apresentação, que foi no Centro Cultural de São Paulo, o Vitor tinha criado no arranjo orquestral uma introdução, e ele começou a tocar introdução e disse, me juro, eu vou sinalizar como maestro para você entrar. Na hora que eu cheguei no piano. E ele lá regendo o orquestra, quando ele entrou, mas foi um movimento tão rápido. Parado. Aí ele virou para mim e falou, juro, por que você não entrou? Assim, bravo, né? E eu para quebrar um pouco o gelo daquele momento tenso, a orquestra tudo ali parado, eu falei, mas entrou onde, Vitor? Aí todo mundo... Aí eu falei, Vitor, não dá para você fazer um movimento, tem que ser uma coisa mais calma para eu chegar, vamos combinar aqui. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou contar. 1 é 2, é 3, é 4. Entendeu? 4 é... Aí você... Eu falei, ótimo, porque aí eu já 1 é 2, eu já vou me preparando, eu já vou saber com antecedência, não uma coisa brusca. E aí ele fez a contagem para mim, e aí entrou, foi fantástico. E ali a gente viu a necessidade de fato, começar a criar uma forma que não existia, porque nunca um surdo cantou num piano com uma composição e foi regido por nada. Seria a primeira vez. Então a gente ia criar uma coisa nossa, porque não tem como basear. Enfim. Aí o Vitor me falou desse relógio, um relógio americano. Além da luz, ele treme. Então, aquele tremor, para mim, era até mais importante do que a própria luz. E aquilo foi me ajudando muito a manter o ritmo. Por quê? Porque uma coisa é você tocar sozinho. Se você perder 1 milésimo, 2 milésimos de segundo, não tem problema nenhum. Agora, quando você toca com uma orquestra, e pega a partitura da música que você compôs e vai tocar aquilo ali exatamente dentro do ritmo, se você errar o ritmo, acontece como no filme Minha Amada Imortal, Beethoven. A orquestra vai parar. Enfim, durante todos esses anos, né, a gente foi trabalhando
a gente foi trabalhando, e depois veio o segundo concerto. O segundo concerto foi quando eu perdi os meus pais, eu fiz também um concerto que conta uma história. Concerto de adeus, que foi a doença dos meus pais, a família preocupada, foi o enterro, o velório, tem um solo de piano com uma marcha fúnebre. E o Requiem, né? As pessoas antigamente eram sepultadas com os músicos tocando aquele Requiem. Foi maravilhoso. Nós nem ainda lançamos esse meu segundo concerto. Tá? E com o conhecimento de 7, 8 anos de trabalho com o Vita, realmente ele me preparou para que eu subisse no palco, para que eu pudesse tocar junto com o orquestra, e me facilitou muito a questão da composição. Esse segundo concerto, praticamente, inclusive, o arranjo orquestral. Né? Eu criei alguns trechos que são verdadeiras composições simultâneas do violino com o piano, por exemplo. Ficou maravilhoso. Você tem a oportunidade de conhecer. E aí eu sentei com o Vita e o Vita para o Júlio. Você olha só a diferença do primeiro concerto para o segundo. Né? Você praticamente fez tudo sozinho. Aí aqui, obviamente, colocou o conhecimento, a experiência dele, o trecho que faltava, ele complementou, e fomos ali ajeitando, parando, e ficou realmente muito bonito. Mas eu acho que todos nós temos um propósito na vida. Deus nos dá um propósito. E ele vai unindo as pessoas dentro desse propósito para que cada um contribua com aquilo, para que aquilo se torne grande, se torne maior, se torne um todo. Porque realmente ninguém faz nada sozinho. E eu acho que o Vitor foi uma pessoa encaminhada, necessária para mim no momento, para me desenvolver como pianista, como músico, para que realmente nas apresentações que a gente faz, as pessoas se emocionam, as pessoas saem dali flutuando, porque é um exemplo de superação, é uma emoção tão grande as pessoas perceberem quanto elas podem realizar, o quanto elas merecem ganhar grande, o quanto realmente Deus as fez enormes para que elas se realizem, estejam felizes. As pessoas veem isso no meu trabalho, com música inclusive. Eu acho que é uma coisa que eu me sinto muito feliz. Eu me sinto um instrumento divino para milhares de pessoas, com o meu livro, com as minhas palestras motivacionais, com a música, ou seja, tudo na minha vida hoje, basicamente, está voltado para levar algo mais para o mundo. Tá? Obviamente, dinheiro não é mais a minha motivação. Todo mundo precisa de um pouco de dinheiro para viver. Mas eu acho que a minha maior motivação de tudo é eu poder deixar um legado. E eu acho que o Vita proporcionou esse conhecimento que faltava para realmente, eu acredito que nós estamos no começo. Eu acho que isso vai muito mais além, nós temos muito pela frente, e eu espero, inclusive, que a gente possa começar a tocar até fora do Brasil para todo esse pessoal. Muito feliz em participar junto com todos vocês e agradeço aí ao telespectador. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Júlio. Palmas para o Júlio. Obrigado. Vita, suas considerações finais, professor Duda, já estouramos nosso tempo aqui, mas vamos lá. Considerações finais de todos para a gente encerrar. Obrigado, viu, Vita? Obrigado, Duda. Obrigado, Júlio.
Grande beijo pro Júlio, meu grande amigo Júlio César, de tantos anos. E aí, gente, suas considerações finais para essa primeira, né? Primeira palestra, próxima dia 10 de março. Dia 10 de março, vamos voltar aí com uma palestra, sempre mostrando os bastidores desse projeto maravilhoso, Música Inclusiva na sua atual fase, Inclusão pela Música. Agora o projeto Inclusão pela Música, mais uma fase do Música Inclusiva, e você ainda tem chance, no próximo domingo, às 19 horas, lá no Centro Cultural da Penha, lá na Penha de França. Então, www.musicainclusiva.com.br. E maiores informações no humanos.org.br. Obrigado a todos. E Vita, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Rosso pela oportunidade de poder estar aqui na TV Reação com vocês, ao professor Duda, ao Instituto Humanos, que pode proporcionar a gente poder realizar esse trabalho, né? E essa tudo para o público, para vocês poderem apreciar sempre uma boa música e mostrar que, na verdade, não são deficiências, mas sim eficiências, né? Que são novas eficiências que nós, seres humanos, sempre criamos e nos podemos superar e transformar todos esses processos. Obrigado ao Júlio! Júlio! É isso aí, gente. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Amanhã tem boletim. Amanhã a gente volta com um boletim comum, um boletim normal, um boletim de notícias. Hoje a gente ficou por aqui. Oi? Tchau. Então tá bom. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Vai. Tchau. Um abraço. Abraço. Tchau. Boa noite. Até domingo. Nem tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que assistem a gente. Olha só o livro que você vai estar concorrendo essa semana aqui, sexta-feira agora, 14h. Você vai estar concorrendo a esse livro aqui, ó, Quando Entrego a Minha Dor. Quando Entrego a Minha Dor, lá do Marcelo Vilas Boas, do Gap Dep, junto com a coautoria do Marcelo Villano, que também é do Gap Dep. Quando Entrego a Minha Dor, da teoria ao mundo real. Você vai estar concorrendo a esse livro nessa sexta-feira, a partir das 14h, tá bom? 14h acontece o sorteio no nosso boletim na sexta-feira. Na sexta-feira agora. É só você entrar lá no www.revistareação.com.br e você vai concorrer tanto a caneca, tanto a esse livro aí, que vai ser sorteado agora segunda-feira, e a sua mesma inscrição que você faz para o livro, vale para a caneca. E a mesma que você faz para a caneca, vale para o livro. Mostra a caneca, que linda, que a gente vai estar sorteando aí no dia 25 de abril, a última sexta-feira desse mês, você vai ganhar uma caneca dessa daí, ó. Olha que linda, olha que bacana. Então entra lá, se inscreve, deixa seu nome, seu telefone, seu e-mail, para que a gente possa te localizar, para que a nossa produção te ache, para que mande para você, ou pelo correio, ou através do portador, se você for aqui de São Paulo, essa caneca linda, de louça, bonita mesmo para você, tá bom? Gente, hoje é 8 de abril, terça-feira, 8 de abril, terça-feira, 8 de abril, e sabe que dia que é 8 de abril? O que se comemora? É o Dia Nacional do Braille, dia 8 de abril, Dia Nacional do Braille, olha aí, logo a gente vem com a Mobility Show mais Expo Braille, olha que bacana, tá aí ó, a comemoração, Dia Nacional do Braille, parabéns aí a todos aqueles que se utilizam desse sistema Braille para poder ler, escrever, se comunicar. O Braille para a pessoa cega tem a mesma importância que a Libras, por exemplo, para a pessoa surda, e a mesma importância para nós que enxergamos e que ouvimos, de um lápis e um papel, da escrita. Para nós, a escrita com lápis e papel, caneta e papel, tem a mesma importância do Braille na alfabetização de uma pessoa cega, gente. Então, olha, o Braille não pode ficar para trás, não pode ser esquecido, não pode ser desprezado, muito pelo contrário.
O Braille tem que ser estimulado e divulgado cada vez mais. Cada vez mais as pessoas cegas precisam se utilizar do Braille no seu dia a dia, tá? Vamos ver agora o vídeo da Mobility Show, mais Expo Braille, inclusive, que vem agora no mês que vem, dias 9, 10 e 11 de maio, lá no Expo Transamérica, na Zona Sul de São Paulo. Tá bom? Então vamos lá, gente, assiste o vídeo aí junto com a gente, vamos ver. Em maio, São Paulo será palco do maior evento de acessibilidade do Brasil. Pela primeira vez, a Mobility Show e a Expo Braille se reúnem em um único evento, criando um espaço inovador e totalmente acessível para o público com deficiência. A feira vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de maio, das 10 às 19 horas, no Transamérica Expo Center, na Zona Sul da capital paulista, e promete oferecer uma experiência completa reunindo tecnologia, informação e as principais soluções em mobilidade e acessibilidade. A Mobility Show é uma exposição voltada para automóveis adaptados, vendidos com isenção de impostos e descontos para pessoas com deficiência, apresentação de equipamentos e serviços destinados para pessoa com deficiência, idosos, obesos, acidentados e indivíduos de alta e baixa estatura. Tudo num só lugar. E a Expo Braille visa promover a autonomia de pessoas com deficiência visual por meio de soluções táteis e inovadoras. No evento, os visitantes poderão encontrar tudo o que existe de mais moderno para atender pessoas com deficiência física, intelectual e múltipla, além de idosos, familiares e profissionais de diversas áreas, como ortopedia, educação, arquitetura e mobilidade, inclusive com uma pista de test drive para o público experimentar os carros de várias marcas e modelos. O evento tem entrada gratuita, estacionamento no local e é todo acessível, com quadra poliesportiva, praça de alimentação, palco de shows, auditórios com palestras e seminários e a presença de artistas e influencers de todo o Brasil. Anote na sua agenda e visite dias 9, 10 e 11 de maio no Expo Transamérica em São Paulo. Gente, vai ser tão legal esse evento, mas vai ser tão legal, e a gente espera a visita de todos vocês, viu? Olha, vai das 10 da manhã às 7 da noite, na sexta, sábado e domingo. Sexta-feira começa ao meio-dia, com um show maravilhoso da Orquestra Mista Parasinfônica de São Paulo, a Orquestra Metropolitana Parasinfônica, e o Balé de Cegos da Fernanda Bianchini. Você vê, imagina, uma orquestra com um balé de cegos, os dois se apresentando ao mesmo tempo, é lindo demais, vai ser um show espetacular na abertura do evento, ao meio-dia, na sexta-feira, dia 9, lá no Expo Transamérica, e é a entrada gratuita, todo mundo está convidado, e tem transporte gratuito também, e de volta do metrô Santo Amaro, metrô e estação de CPTM de Santo Amaro. Não tem como não ir, né, gente? Pelo amor de Deus, é de graça. E é muita coisa, muita novidade, muita cultura, muito esporte, muita tecnologia, produtos, serviços, tudo para você de graça, tá bom? Olha, vamos lá pro recadinho da nossa parceira Nissan e a Fast Braille, e já a gente volta aí para falar da informação sobre o censo. Quantas pessoas com deficiência existem no Brasil, hein? Ô pessoal, hein? Olha que dúvida, quantas pessoas com deficiência de verdade existem no Brasil, hein? O IBGE promete revelar o número de pessoas com deficiência e de autistas no Brasil, tá? No nosso país. Senta que lá vem história, gente. O censo demográfico que foi realizado no segundo semestre de 2022, a gente já está em 2025, vai vendo. O IBGE fez esse censo em 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ainda prevê novas divulgações ao longo desse ano aqui, 3 anos depois. Entre as estatísticas que serão conhecidas estão o número de pessoas com deficiência e autistas do Brasil. Ou seja, vão mexer de novo no número que já tinha sido divulgado. O censo de 2010, por exemplo, as pessoas com deficiência no Brasil eram mais de 45 milhões. De repente, no censo de 2022, o número caiu assustadoramente para 17 milhões. Uma diferença inexplicável e que muitos contestam, inclusive eu não acredito nesse número de jeito nenhum. Onde é que foram parar os outros 30 milhões de pessoas com deficiência? Morreu todo mundo? Foram abduzidos? O que aconteceu? Né? Segundo o IBGE, o cronograma completo trará informações adquiridas por meio do questionário universal, aplicado em todas as residências. Eu sou o Bozo. E dados do questionário ampliado, aplicado em amostras de domicílio de todo o país. Os números que ainda serão de conhecimento da sociedade brasileira abrangem temas como educação, religião, fecundidade, nupcialidade, trabalho e rendimento, migração e deslocamento para estudo e trabalho. Gente, olha, o IBGE também promete trazer mais detalhes sobre a população quilombola e indígena, além da população de pessoas com deficiência.
O resultado do censo de 2022 começou a ser conhecido em junho de 2023. Inclusive, na época, divulgou-se que o Brasil, em 2022, tinha mais de 203 milhões de pessoas, 203 milhões de habitantes, e deles, 51,5% eram mulheres, e que pretos e pardos representavam mais da metade da população brasileira também, entre outras coisas. A próxima divulgação dos dados do censo de 2022 está prevista para o dia 17 de abril de 2025, 3 anos depois. Com tanta tecnologia disponível atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E num país como o nosso, onde as eleições, por exemplo, têm o seu resultado conhecido horas depois do voto, é difícil de acreditar que o IBGE leve praticamente 3 anos para compilar os dados do censo de 2022. Ô, gente, isso é conversa para boi dormir, né? Essa história de cair de 45 milhões para 17 milhões, isso é óbvio que é de interesse público, né? Interesse público não, que eu digo interesse do governo, para diminuir investimento em políticas públicas. Não tem outra explicação. Como é que você cai para menos da metade, para 1/3 quase, de uma população de pessoas com deficiência, onde o mundo inteiro sabe que de 15% a 20% da população de países de terceiro mundo são compostas por pessoas com algum tipo de deficiência. E o Brasil, por acaso, não é um país de terceiro mundo? Pelo amor de Deus, né, gente? Contra fatos não há argumentos, né? Então vamos aguardar aí o nosso querido IBGE e vamos aguardar o que vem por aí, né? Vamos ver a balela, qual vai ser a próxima. Gente, olha, um projeto assegura acessibilidade em Disque Emergência. A notícia vem lá do Senado, da agência Senado, que divulgou que a Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, aprovou no último dia 2 de abril, em caráter terminativo, o projeto que assegura acessibilidade de pessoas com deficiência nos serviços Disque Emergência, tais como o 190 da Polícia Militar, o 193 do Corpo de Bombeiros, o 192 do Serviço de Atendimento do SAMU, enfim. Isso eu acho que já existe até, né? Mas eles estão agora colocando isso como lei. O PL 2767 de 2021, de autoria do senador Romário, teve parecer favorável da relatora Mara Gabrilli, e o texto agora seguirá para a Câmara dos Deputados. O projeto aprovado altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, e na justificativa apresentada, o Senado afirma que ninguém duvida de que as pessoas com deficiência têm direito ao uso dos serviços de emergência, óbvio. Só que hoje, pessoas com dificuldades contínuas de comunicação, por exemplo, não têm como pedir ajuda a esses serviços na maioria das vezes. Então é muito importante a acessibilidade completa nos serviços de emergência, tá bom? Vamos para o segundo bloco com Mobility Tropical FM, já já a gente volta. Olha aí, estamos de volta, hein, para dar uma notícia para vocês. Olha onde foi parar a coisa. Olha, o direito ao carro com isenção de impostos para pessoa com deficiência agora também está nas mãos do STF. O STF, né, é quem comanda o nosso país, na verdade, na prática, né? Na teoria a gente tem Senado, na teoria a gente tem Câmara dos Deputados, na teoria se tem Presidência da República, na teoria se tem governos estaduais e municipais, mas na prática a gente tem o STF. Nas últimas semanas, o STF foi acionado através de uma ação que a ANAPCD, Associação Nacional de Apoio a Pessoas com Deficiência, deu entrada lá no órgão, contra mudanças que afetam o direito à isenção do carro 0 km para pessoas com deficiência, na última reforma tributária. O senador Flávio Arnes, com o PL 37 de 2025, também tenta corrigir os mesmos problemas e erros da reforma tributária, que prejudica milhares, mas milhares de pessoas com deficiência que precisam comprar um carro com isenção para o seu direito de ir e vir. A ação questiona, né, a lei complementar número 214 de 2005, que altera as regras da compra do carro 0 km por pessoas com deficiência, com isenção de impostos a partir do ano que vem, de 2026. Do jeito que a reforma foi aprovada, cerca de 95% das pessoas com deficiência vão perder o direito de comprar o seu carro com isenção a partir do ano que vem. Na forma como foi aprovada a nova regra, ela só permite que o benefício da isenção de impostos vá para quem precisa de algum tipo de adaptação no seu carro para poder conduzi-lo, né? Ou seja, é a minoria absoluta das pessoas. Pois hoje em dia, os veículos 0 km com direção assistida e câmbio automático, que é na maioria dos casos, né? Hoje quase não tem mais carro que não seja automático e nem com direção hidráulica ou elétrica ou direção assistida. Então, com isso, gente, a maioria das pessoas não precisa de nenhum tipo de adaptação para conduzir o carro.
Só esses dois fatos, da direção assistida e o câmbio automático, já resolve para muita gente. Por exemplo, milhares de pessoas autistas vão ser excluídas do seu direito, por exemplo, além de outros tantos grupos de pessoas com deficiência, como os amputados da perna esquerda, que o carro automático não tem pedal de embreagem, então os amputados de perna esquerda não vão poder comprar mais carro com isenção. Eles vão ficar de fora. E tantas outras pessoas com outras deficiências que não precisam de adaptação vão acabar ficando de fora. O caso está nas mãos agora do ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação direta de inconstitucionalidade movida pela ANA-PCD. O ministro já solicitou explicações da Presidência da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com prazo de 10 dias para se manifestarem. Está estourando o prazo já. Esses esclarecimentos serão analisados pelo STF, que pode suspender ou até derrubar os trechos da reforma tributária que mudaram o direito da compra do carro com isenção de imposto por pessoa com deficiência. A reforma tributária, da forma que está posta, fere diretamente o direito de ir e vir de milhares de brasileiros com deficiência e suas famílias. Tanto o Senado como o STF têm agora a oportunidade de corrigir esse erro grotesco, e a gente vai acompanhar para ver o que vai dar essa história aí. Olha, falar em história, tem mais, hein? Uma aluna neurodivergente foi constrangida durante uma prova de direito. Aconteceu de novo, como sempre, infelizmente, agora mais um episódio envolvendo uma aluna neurodivergente em um curso de direito, agora que gerou forte repercussão após a estudante ter sido exposta publicamente por utilizar um abafador de ruído durante uma prova. Sabe aquele abafador de ruído que as pessoas autistas usam, neurodivergentes usam? O caso aconteceu recentemente em uma instituição de ensino superior aqui de São Paulo e deixa clara a falta de preparo dos profissionais de educação com relação à inclusão e acessibilidade no ambiente acadêmico. Segundo relatos, o uso do abafador de ruído por essa aluna já era prática comum desde o início do semestre, sendo que de conhecimento, inclusive, que ela é uma aluna neurodivergente, todo mundo sabe, tanto os professores quanto a coordenação da universidade. No entanto, durante a aplicação da prova, a coordenadora do curso teria interrompido a aluna para questionar o uso do abafador por ela, criando uma situação constrangedora para a aluna diante dos seus colegas e simplesmente desconsiderou a sua condição de neurodivergente. A situação se agravou quando, diante da dificuldade visual que ela também tem de ler as questões, ela pediu ajuda, solicitou uma lupa, uma simples lupa, uma lupinha, como essa aqui, ó. Uma simples lupa, ela pediu, uma lupa, para poder ler as questões da prova. E ela teve o pedido até da lupa negado, o que deixou clara a discriminação, a exclusão e a violação dos direitos dela. A legislação garante, gente, adaptações necessárias para alunos com qualquer tipo de deficiência ou necessidade específica, respeitando a individualidade de cada um. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, estudantes com deficiência ou necessidades específicas têm o direito a condições adequadas e adaptadas para a realização de provas e atividades acadêmicas. A negativa do uso da lupa e o constrangimento causado pela exposição do abafador de ruído se enquadram como atos discriminatórios e excludentes, contrariando o princípio da igualdade, acessibilidade e dignidade humana, e é passível, sim, de punição para a instituição e para a coordenadora do curso e para a professora, que estava lá na hora. O caso revela uma falta de capacitação por parte da coordenação e da docente envolvida. A aluna relatou que não é a primeira vez que ela sofre esse tipo de constrangimento. Essa situação aí que ela sirva, né, como uma oportunidade de reflexão para todas as instituições de ensino superior e faça com que elas busquem apoio na capacitação dos seus docentes e passem a garantir a aplicação da legislação vigente, né, gente? Pelo amor de Deus, é o fim da picada. Vamos para o recadinho da Demicon e da Bridef? Já a gente volta. É isso aí, estamos de volta. Eu, Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, um homem branco de poucos cabelos, usando uma camisa jeans e uma camiseta branca, barba grisalha, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas, e atrás de mim um painel em acrílico grande com o logotipo da TV Reação. Do meu lado tá ela. Olha ela aqui, põe na tela a Suelen Castro, a nossa intérprete de Libras sorridente. Esse sorriso alegra
as manhãs, as tardes, as madrugadas e as noites, e quem assiste a gente, Suelen Castro é intérprete de Libras do ICOM. Ela é uma moça morena de cabelos curtos, ela está usando uma blusa escura, atrás dela um painel branco cheio de logotipinhos do ICOM. E se você precisa de Libra, gente, com essa rapaziada simpática, sorridente e competente, que são os intérpretes de Libras do ICOM, todos são assim, você pode solicitar o seu intérprete de Libras, seja presencial, seja virtual, através até de um QR Code, você pode estar acionando a central de Libras do ICOM, é muito bacana. Então entre em contato com o ICOM para você saber como funciona, www.icom.app, ICOM, M de Maria no final, icom.app, tá? Ou então digita no Google, ICOM Libras, ICOM Libras, e dá um enter lá, você vai ver que vai aparecer logo de cara para vocês o ICOM Libras, e aí você vai lá e conversa com eles, acha a solução que você precisa, que eles têm, com certeza, e é acessível para você. Olha, um craque do Real Madrid realizou o sonho de um garoto cego, e foi muito bonito essa ação que o craque Eduardo Camavinga, o Camavinga, o meio de campo do Real Madrid, ele realizou o sonho do pequeno torcedor com deficiência visual. O garoto se chama Abdo e desejava conhecê-lo pessoalmente, né? Queria conhecer o Camavinga pessoalmente. No vídeo divulgado pelo clube espanhol, a criança se emociona ao perceber que está diante do ídolo. O meio-campista Braço Jovem conversa com o garoto por alguns minutos. A convite do próprio Camavinga, o Abdo teve a oportunidade de conhecer outros jogadores também após a vitória do Real Madrid sobre o Real Sociedad por 5-4 no placar agregado. A excursão fez parte de uma ação social do Clube Merengue voltado à inclusão de torcedores com deficiência. A gente tem um videozinho do Camavinga conversando com o garotinho lá, quando ele recebeu esse garoto cego. Vamos ver. O garotinho ficou emocionado ali na frente do craque. O craque deu um autógrafo. Tirou foto do garoto. Olha aí que legal. É muito bacana essas ações que os jogadores de futebol fazem com as crianças com deficiência, né? Isso marca a vida dessa garotada, pode ter certeza. Aqui no Brasil também é muito comum a gente ver a entrada, né, dos jogadores em campo com algumas crianças com deficiência no colo, ou então de mãozinhas dadas e tal. É muito bacana isso, é uma ação bem legal e acho que os jogadores de futebol têm mais que fazer isso mesmo para as crianças com e sem deficiência, né? Porque marca muito a infância, não há garoto ou garotinha que não goste de futebol nesse país, independente de ser pessoa com deficiência ou não. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Fica com o recadinho da Biomob. Amanhã a gente volta com mais notícias para vocês. Tchau, tchau.